capítulo 1. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1. E é com muito temor que eu estou aqui para entregar a palavra de Deus. Amém? Nós estamos em treinamento, aprendendo a nos admirar com aquilo que é maior do que nós, com aquele que veio do alto. Aquele que vem do alto está acima de todos. Nós estamos aqui aprendendo a arrebatar o nosso coração com as coisas que nos enchem, nos dão sentido para viver. Então ouça com muita atenção a leitura da palavra de Deus. Verso 4, a partir do verso 4. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, do verso 4 ao 8. Paulo registra aquilo que ele pede à igreja de Corinto. Ele diz: sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Porque em tudo vocês foram enriquecidos nele ou em Cristo. Em toda a palavra e em todo o conhecimento. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vocês. Confirmado em vocês. Verso 7. De maneira que não vos falte, ou talvez na sua Bíblia tenha não vos falta, nenhum dom, aguardando vós a revelação, ou seja, enquanto vocês aguardam a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, Cristo, também confirmará vocês, ou deixará vocês mais firmes, muito obrigado, meu irmão, até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia do Senhor Jesus Cristo. O Senhor aplique a sua palavra em nossos corações, nos ilumine. Imagine agora que enquanto eu estou falando a você, você recebe uma mensagem no seu celular de que a herança, processo jurídico que você estava esperando uma herança, e que você não procurou saber muito o valor desta herança, mas você sabia que tinha uma herança que seria depositada na sua conta. Imagine que nesse momento cai uma mensagem no seu celular e você confere na sua conta e você descobre que foi depositado agora 100 milhões de reais, ou que seja reais, 100 milhões de dólares, ou ainda que seja reais. Glória, né? Você não esperava, mas 100 milhões acaba de cair na sua conta. O que é que vai acontecer nos próximos minutos ou nos próximos dias? Provavelmente você ia estar aqui ou não conseguiria ficar mais sentado nesse banco, e mesmo se conseguisse, você não ia conseguir entender mais nada do que eu falo. A sua cabeça viajaria a 100 por hora, você ia cumprimentar pessoas, não ia estar nem aí com o coronavírus, e você está muito feliz, e as pessoas que conhecem você melhor iam perceber no seu semblante que alguma coisa aconteceu, muito boa. Você não iria conseguir disfarçar por horas, por dias, ou por semanas, ou meses. Acho, pessoalmente, que pouquíssimas pessoas estão preparadas emocionalmente e espiritualmente para subitamente ficarem ricos dessa maneira. Eu lembro um dia que eu estava na parada de ônibus ouvindo dois homens conversando, dois trabalhadores, e um parece que estava falando para todo mundo ouvir mesmo, e ele disse: eu estou doido para ganhar aquele dinheiro. Era uma questão de 30 mil reais que ele estava esperando. E ele disse para todo mundo ouvir: me permitam, mulheres, ele disse, a primeira coisa que eu vou fazer é dar um chute na minha mulher e mandar ela para a casa da mãe. Por causa de 30 mil reais. Ele não amava a sua mulher. Outro dia, eu estava no meu trabalho, quer dizer, faz tempo, né? Outro dia, faz muito tempo, lá em Recife, numa repartição pública, e um senhor, prestes a se aposentar, ele falou para todos que estavam na sala: eu não vejo a hora de sair aquele dinheirinho para eu comprar um carro e encher de mulheres. Só que ele não usou a palavra mulheres, eu não quero usar o palavrão que ele usou aqui. E andar por aí. Um senhor, casado,
ele estava doido para ganhar um dinheirinho. Parece que a riqueza súbita é algo muito perigoso, pelo que eu posso perceber. Parece que a gente precisa de uma estrutura emocional, espiritual, de humildade, muito temor a Deus para receber uma riqueza. E nós cremos que essa estrutura vem através do trabalho. Do trabalho e da perseverança. E talvez o Salmo 128 indique exatamente isso, quando diz sobre o homem bem-aventurado: do trabalho das tuas mãos comerás, tudo te irá bem. O trabalho cria a gente receber muito dinheiro. Amém? E apenas fazendo um adendo aqui, por favor. Esta razão seria suficiente para que um crente jamais jogasse na Loteria Federal. Mas se você, por acaso, joga na Loteria Federal, certifique-se hoje que o seu desejo de ver a Cristo e de entrar na sua presença, como o salmista diz, quando irei e me verei na tua presença, como a corça deseja, certifique-se que esse desejo é maior do que o desejo que você tem de ganhar o prêmio da loteria. Certifique-se disso, em nome de Jesus. Mas eu queria agora entrar com um paradoxo, porque eu acabei de falar que para você ganhar uma grande riqueza, você precisa de uma estrutura para o seu trabalho. Você precisa vir acompanhado de um trabalho. Mas ao mesmo tempo que nós falamos isso, que a riqueza súbita sem trabalho é perigoso, por outro lado, a Bíblia afirma que Cristo, pelo seu trabalho, nos tornou rico. Amém? Amém? Pelo seu trabalho, nos tornou ricos. E se você, Brenda, por favor, me ajudar aqui a projetar, você pode colocar exatamente isso no texto de 2 Coríntios, capítulo 9. Veja se não é isso que Paulo diz. 2 Coríntios, capítulo 9. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Não deu certo aí? Verso 9. 2 Coríntios, capítulo 8, verso 9. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor da gente. Para quê? Pela sua pobreza vos tornasse rico. Não deu certo aí. Coloquei aqui, 2 Coríntios, capítulo 8, verso 9. Verso 9. Tá certo agora? Eu falei o 9 e 8, foi? Me perdoe. Não tenho direito a ficar brabo. Quando você leu o texto que a gente leu na primeira carta aos Coríntios, você percebeu que Deus está afirmando que você é rico? Para mim e para você. Exatamente como a gente percebe no verso 2. Ou seja, nós lemos o verso 4 a 8. Agora veja o verso 2. Se você está encaixado nesse verso 2, a Bíblia acabou de te falar que você é rico. Olha o que diz o verso 2 do capítulo 1 da primeira carta aos Coríntios. Ele diz: graça e paz a todos os santos, Coríntios. Depois ele diz: com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Em todo lugar está incluído a gente aqui em Nápoles. Amém? Sobre essas pessoas, a palavra de Deus afirma, o Paulo dá graças a Deus nessa oração. Ele agradece por 3 coisas. Ele faz 3 afirmações sobre nós. E veja, por favor, não são desejos de Deus sobre você. São afirmações de Deus sobre você e sobre mim. Essas afirmações, embora no verso 7 que a gente leu, na primeira carta, capítulo 1, diz: de maneira que não vos falte. Esse falte, eu quero explicar depois, parece um desejo de Deus, mas não é. É uma afirmação. Aqui a gente encontra 3 afirmações categóricas e que nos enchem de gratidão e ousadia, nos enchem de alegria. Afirmações do que nós temos e do que nós somos. A primeira afirmação está aí no verso 4. Veja lá. Em tudo fostes enriquecidos nele. Que afirmação você lê aqui?
Você é rico em Cristo. Amém? É isso que o texto está dizendo. Vocês foram enriquecidos. Vocês não estão sendo enriquecidos. Vocês não são enriquecidos à medida que vocês são fiéis. Vocês foram. O verbo fostes enriquecido está bem claro no passado. Em tudo fostes. Agora eu quero que você perceba a harmonia da palavra de Deus. Eu quero que a Brenda projete a segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 3 a 4. Eu quero que vocês percebam que estão falando exatamente a mesma coisa, só que nós temos que ter cuidado com a tradução aqui. Veja o que diz o verso 3 e 4 da segunda carta de Pedro, no capítulo 1. Visto como se pelo seu divino poder nos têm sido doadas. Nos têm sido doadas. É um ato contínuo, Deus está doando. À medida que Ele vai vendo a necessidade, talvez, não sei, mas Ele está doando. E eu sei que se alguém tiver com a versão corrigida fiel da Assembleia de Deus, não está escrito isso aí. Nos têm sido doadas, não está escrito. Está escrito, nos foram doadas. Porque este verbo é muito claro nas versões originais. É o verbo deroamai, no passado perfeito. Ele nos doou, nos foram doadas todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. Através do conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Pelas quais, mais uma vez, nos têm sido doadas. Leia-se, nos foram doadas. Nos foram doadas. As suas preciosas e... Está aí? Verso 4, está certo? Muito grande promessas para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos das paixões que há no mundo. É muito gritante, irmãos. Nós ouvimos textos tão profundos quando tudo que a gente quer é sair de uma tribulação, pagar uma dívida, receber uma bênção, receber um livramento. E aí você lê na palavra que você é coparticipante da natureza divina. E você diz, pastor, eu não preciso ser tudo isso não. Eu só quero que Deus me ajude a pagar a última prestação da minha casa, somente. E aí você vem diante da palavra de Deus. E Deus quer convencer você que você é rico. E se eu e você não estivermos prestando atenção aqui, a gente vai sair com migalhas de Deus. A gente vai receber migalhas. Ele pode até dar a você a última prestação, mas Ele também dá isso para ímpios. Ele tem muito mais do que isso para dar. Em tudo Ele nos enriqueceu. Esta é a primeira afirmação da palavra de Deus. Enriqueceu com o quê? O verso 4 do capítulo 1 da primeira carta aos Coríntios, completa. Em toda a palavra e em todo conhecimento. Ou seja, na capacidade de conhecer a Deus. Em que é que você foi enriquecido? Na capacidade de conhecer a Deus. Aí você fala, pastor, isso eu não consigo ver. Você acha um anjo muito grande, não é verdade? Você olha para o anjo e fala assim, nossa, que anjão. Ele se move tão rápido, é tão forte. Ele vive na presença de Deus. Uau, que ser extraordinário. Sabe o que o anjo está dizendo para você? Uau, ele pode conhecer a Deus. Pastor, de onde você está tirando isso? Brenda, por favor, projeta para mim o texto de 2 Pedro. Por favor, Brenda. 1 Pedro, capítulo 1, verso 12. Quando Pedro está escrevendo aos cristãos forasteiros, aos eleitos, ele diz que os profetas falaram de coisas sobre eles, e que essas coisas, os anjos anelam conhecer. Preste atenção. 1 Pedro, capítulo 1, verso 12, diz, a eles quem? Aos profetas, foi revelado que não para si mesmos, mas para vocês, para a igreja do Novo Testamento, para vocês, que ministravam as coisas que agora vocês foram anunciados a vocês. Por aqueles que, ou seja, os profetas, pelo Espírito Santo enviado dos céus, vos pregaram o Evangelho. Agora ele está falando dos apóstolos. Vos pregaram o Evangelho. Por aqueles que vos pregaram os Evangelhos, são os apóstolos. Coisas estas que os anjos anelam perscrutar. A palavra perscrutar aqui é inclinar-se para observar, é examinar. Os anjos, embora sendo valorosos em poder, não podem examinar as Escrituras e conhecer a Deus como você pode. Amém? Em tudo fostes enriquecidos. É isso que o texto diz. E mais uma vez, você só vai entender isso se você quiser mais de Deus. Você só vai entender isso se
se você quiser mais de Deus. Amém? Em uma vez ricos, uma vez estando supridos de dons e de conhecimento de Deus, a gente sabe que o que diz o verso 7. Por favor, Brenda, o verso 7, capítulo 1, primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 7, você leu que não vos falte nenhum dom, mas agora você sabe que não é falte. Não é um desejo de Deus. Que não falte o dom para o irmão Kepler. Tomara que não falte um dom para ele. Não, não, não. Não falta nenhum dom para você. Se você e eu estamos desfrutando, é outra história. Pode ter 100 milhões na sua conta. Se você não sabe, não vai fazer nenhuma diferença. Vai ficar lá o dinheiro. Se eu e você estamos desfrutando desses dons, que não nos falta, é outra história. O que a Bíblia está fazendo é afirmando. Não falta nenhum dom aos crentes da quarta igreja. Amém? Quem diz isso é Deus. Porque a oração de Paulo está sendo registrada aqui. Ele dá graças a Deus por isso. Ele dá graças a Deus por isso. Não vos falta. Se você tem a Bíblia corrigida fiel, quantos irmãos aqui, por favor, levantem a mão, que tem a Bíblia corrigida fiel? Ok, na sua Bíblia então tem não nos falta. Tem ou não tem? O verbo está no presente, não está no subjuntivo, que não nos falte nenhum dom. É que não vos falta, mas é óbvio. Se ele afirmou que em tudo fomos enriquecidos, obviamente não nos falta nenhum dom. Aleluia. Meus irmãos, essa então é a nossa primeira afirmação. Vocês são ricos e não falta nada para vocês. Aleluia. Meus pais sempre me ensinaram que a gente deveria dizer assim: nós somos ricos na graça de Deus. Mas eu penso que se a gente realmente acreditar nisso e levar isso a sério, irmãos, o que é que poderia nos intimidar neste mundo se a gente realmente acreditasse nisso? Que iguaria de pecado, que prazer deste mundo seria capaz de tirar a gente da presença de Deus? Nada. A segunda afirmação está no verso 6, primeira carta, capítulo 1, verso 6. Assim como o testemunho de Cristo tem sido ou está confirmado em vocês. O que ele está afirmando aqui? A primeira afirmação: vocês são ricos. E agora? Vocês estão firmes, confirmados, alicerçados, arraigados. Ele vai usar essa palavra na segunda carta. Arraigados. Confirmar. Nós entendemos como a gente vai fazer uma compra na internet. Aí aparece lá: confirme a sua compra. Você está em dúvida, você não confirmou, então você não fez nada. Porque só tem se confirmar. Então, quando você lê o verbo confirmar na Bíblia, você pensa: eu tenho que confirmar. Não está confirmado, mas eu tenho que confirmar. Não está nada certo. Ou então você diz: eu vou confirmar na minha agenda. Não está confirmado a minha ida ao dentista. Mas o verbo confirmar não é como a gente usa. É como você entende. Confirmar, deixar firme. Amém? Confirmar. Você está confirmado por Cristo. Você está firmado no testemunho, na palavra, na verdade, na rocha. Vocês estão firmados, alicerçados. Mais uma vez, a tradução não é vocês têm sido, é vocês estão. O testemunho está confirmado, vocês estão confirmados. Exatamente o mesmo verbo, no mesmo tempo lá no grego, que aparece no capítulo 6, verso 11. Eu peço que a Brenda coloque, capítulo 6, verso 11. Perceba que a Bíblia não pode destoar. Vocês estão confirmados. Este mesmo tempo verbal, ele vai usar aqui no capítulo 6, verso 11. Veja lá, capítulo 6 da primeira carta, verso 11. Capítulo 6 da primeira carta, verso 11. Ele diz: tais fostes alguns de vós. Tais fostes. Fazendo relação lá à primeira afirmação. Em tudo vocês foram enriquecidos. Né? Em tudo vocês foram. Então, tais fostes. Vocês já estão confirmados. Vocês vos lavastes. Vocês foram santificados. Vocês foram justificados. Estão todos no passado. Louvado seja Deus. A segunda afirmação, então, da Bíblia para nós é: vocês estão firmados. E agora a terceira, por favor. Verso 8, a primeira carta do capítulo 1. Verso 8 diz: o qual também vos confirmará
vos confirmará. Como eu expliquei, não é confirmar a agenda, mas é tornar mais firme. Cristo confirmará, tornará vocês cada dia mais firmes, até o fim, para que vocês se apresentem irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês estão, então, assegurados. Vocês são ricos, vocês são firmes, estão firmes, e vocês estão seguros. Nada pode mudar isso. 3 afirmações categóricas. Em toda a caminhada de vocês, até o dia de Cristo Jesus, o próprio Cristo vai confirmar cada um de vocês, para que vocês se apresentem naquele dia, inculpáveis, irrepreensíveis, sem mácula, sem mancha, adornada, como uma noiva, linda. Ah, pastor, mas como é que Deus pode me chamar de rico? Dizer que eu vou me apresentar irrepreensível, se eu sei as falhas que eu tenho, pastor? Se Ele conhece as pobrezas do meu coração. Rico deve ser o Hernando Dias Lopes, a Madre Teresa de Calcutá, Billy Graham deve ser rico, mas eu, pastor? Será que a Bíblia está falando isso de mim mesmo? Meu irmão, você já parou para pensar na turminha boa que Deus juntou em Coríntios para afirmar isso aqui? Eu quero que você perceba no verso 2 do capítulo 1, que Deus chama esse pessoal de santo. Santos, igreja de Cristo em Corinto, santos e amados, separados por Jesus. Além de Deus chamar ele de santo, eu quero que você dê uma olhada no tipo de pessoa que Deus escolheu. Ele não foi nas pessoas de nobres nascimento, nas pessoas de boa reputação. Ele não foi nas pessoas poderosas, nas pessoas sábias e instruídas. Ele não impede, eventualmente, Deus escolhe pessoas ricas, nobres e com pedigree. Mas, via de regra, na história da igreja, Deus vai atrás dos pé rapados. Fique feliz, você está sentado do lado de um pé rapado. Amém? Glória a Deus. Via de regra, Deus escolhe as coisas humildes, pobres e desprezadas para envergonhar aquelas que são coisa. Amém? Este é o procedimento de Deus, segundo o capítulo 1, verso 26 a 29. As coisas loucas, as coisas fracas, as coisas humildes, as coisas desprezadas, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Agora dê uma olhada mais atentamente no tipo de pecado que essa turminha de Coríntios cometia. Você chega numa cidade e quem é atraído para o evangelho? São as pessoas inteligentes, né? Que percebem a graça de Deus, né? Via de regra, são essas pessoas aqui, ó, capítulo 6, verso 9. Não se assustem, tá? Com essa lista que a gente vai ler agora. São essas pessoas que Deus escolheu para formar uma igreja de santos em Corinto. Pessoas que vieram cheias de vícios de cativeiro, como já falamos aqui. Pessoas que ainda estavam desorientadas, ainda estavam tomando sacrifício. De vez em quando ia lá tomar uma cachaçinha lá no templo da Afrodite ou do Apolo. E depois ia participar da ceia do Senhor. Pessoas que ainda estavam chegando ainda, mas foi elas que Deus escolheu. E Deus não desistiu delas. Ah, eu pensei que vocês me amavam, mas estou vendo que vocês voltaram a alguns pecados, então eu vou largar vocês aí. Não, não, não. Deus continuou chamando elas de ricos. Olha a lista que a gente tem aí. Impuros, idólatras, adúlteras, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores. Nenhum deles herdarão o reino de Deus. Mas o verso 11 diz, verso 11, tais fostes alguns de vós. Ô, turminha boa. Mas vós vos lavastes, ou foram lavados, santificados, justificados, em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Aleluia. É para esse pessoal, gente como eu e você, que vivia sendo intimidado pela sociedade de Corinto, que Deus diz, vocês são ricos em tudo, não vos falta nenhum dom. Vocês estão firmados, arraigados, alicerçados na minha palavra, no testemunho do meu filho. E o meu próprio filho vai confirmar vocês até aquele dia. Vai adornar vocês, vai trabalhar em vocês, para que naquele dia vocês se compareçam irrepreensíveis. Aleluia, aleluia. E aí você está convencido que Deus em Cristo tornou você rico, seguro e firme? Amém?
Você está convencido disso? Talvez você diga, sim, pastor, eu entendi, eu estou convencido. Interessante, né? Eu entendi o texto. Ok, eu sou rico. Irmãos, perceba uma coisa. Deus não escreveu isso aqui para você achar interessante. Só para você entender e concordar. Deus escreveu isso aqui para isso aqui mexer e provocar atitudes de quem pensa como rico, e quem sente como rico, e quem age como rico. Isso tem que mexer com a gente. A prova de que você foi convencido não é se você entendeu o texto, não é se você entendeu a palavra no original grego, não é essa é a prova. A prova é se brotou no seu coração um desejo de viver como herdeiro. Ou você pode continuar com o mesmo desejo de viver como um filho assalariado, que faz coisas para receber coisas do Pai. Ou como a multidão, que só quer pão, peixe, milagre e livramento. Pão, peixe, milagre e livramento. Até o dia de Cristo Jesus, o que é que você quer? Pão, peixe, milagre e livramento. E Jesus tem cruz, intimidade, poder, ousadia, fruto do Espírito, discípulos, alegria no Espírito Santo, alegria indizível, crescimento, adorno, glória, coroa, intimidade, tudo. E às vezes a gente quer o quê? Pão, peixe, milagre, livramento. A prova que esta afirmação despertou você é se você entende que você é um herdeiro. Desde já. Mesmo que você não tenha colocado a mão na herança ainda. Pastor, você está falando que eu sou rico.
ti.